Oi, gente! Mais um podcast, mais um Iada Podcast. E hoje eu queria falar um pouco primeiro sobre o nome, desse podcast, porque acho que nunca falei. Também só gravei 2 até agora, mas é como se fosse uma estreia, ainda mais nesse formato, que vai ser um pouco diferente. O áudio vai estar melhor, provavelmente. E no YouTube vai ser algo mais assim visual, porque quero fazer um devocional hoje com vocês, que eu estive meditando já há alguns dias. Eu queria ter gravado ao mesmo tempo que eu estava estudando. Mas pronto, não deu certo, então eu vou gravar o que eu já estudei e para compartilhar, para vocês aprenderem o que eu aprendi ou relembrarem o que já aprenderam, mas às vezes a gente acaba esquecendo, né? Enfim, falando sobre o nome do podcast, antes que eu me perca de novo. O Iada Podcast, esse nome Iada, eu li no início do ano, quando eu estava lendo um livro sobre intimidade com Deus. E lá fala que essa palavra Iada sempre que aparece na Bíblia. E não sei quem conheceu, não sei quem. Então, tipo, e Adão conheceu Eva no jardim. E também depois, quando aparece que nós devemos conhecer a Deus. Essa palavra conhecer é conhecer de forma íntima, conhecer de forma profunda. E é traduzida por Yada. Então, eu achei isso muito legal, porque eu tenho aprendido outras coisas já há tanto tempo. E Yada, conhecer intimamente, passou a ser um dos meus objetivos com Deus, com a ciência que eu estudo, que é a sociologia, com as pessoas que estão à minha volta. Conhecer intimamente a mim mesma, conhecer mesmo, sabe? Tipo, o mais profundo do meu ser, o mais profundo do ser de Deus e o mais profundo do meu noivo, o mais profundo da minha família. Conhecer. Iada. E como eu estudo relacionamento e o conhecimento vem através de relacionamento, por que não ter um podcast que fala sobre conhecimento? Tá sendo muito estranho gravar só o áudio, sem gravar vídeo. Mas, enfim, vou tentar não me desconcentrar e ter foco. Depois dessa explicação rápida aqui do nome do Iada Podcast, eu queria começar o devocional sobre os 10 mandamentos. Eu tô há muito tempo nos 10 mandamentos, acho que já faz uma semana ou mais. Acho que já tem 2 semanas que eu não saio dos 10 mandamentos. Porque nós tivemos um acampamento de jovens, o Summer Camp, e lá foi falado sobre o temor a Deus. E na primeira pregação foi falado sobre um dos 10 mandamentos, que é não usar o nome de Deus em vão. E lá ele falou sobre ser algo cultural, usar o nome de Deus em vão. Eu vou falar um pouco mais na frente. Mas essa pregação me deu muita curiosidade e muita vontade de voltar, de vir nos 10 mandamentos e estudar os 10 mandamentos de forma mais profunda. Conhecer Iada os 10 mandamentos. Então, foi isso que eu fiz durante essas semanas. Não consegui sair, li umas 3, 4 vezes e fui apontando algumas coisas, fazendo alguns paralelos com outras passagens da Bíblia. E o que eu vou fazer no vídeo do YouTube é resumir desenhando não muito bem, porque eu não desenho assim muito bem, mas vou dar o meu máximo numa folha. O resumo de tudo que eu tenho aprendido. E assim, eu sou muito visual, então fazer esses esquemas, esses desenhos assim, resumo, me ajuda bastante a entender. Bom, é uma pena não ter dado certo gravar a minha cara, mas pronto, um dia ainda vou gravar a cara e ao mesmo tempo o papel, vou ter todo
um, vou ter um conjunto de instrumentos de produção para dar certo. Gravar da maneira que na minha cabeça tava, com a minha cara, com a mesa, com tudo. Enfim, o que interessa é o que eu vou dizer mesmo, e não o desenho. Por isso não prestei tanta atenção assim no desenho. Vamos começar então sobre os 10 mandamentos. Para falar sobre os 10 mandamentos, eu queria primeiro começar em João 14. Porque foi uma das coisas que a gente falou também no Summer Camp. E ficou muito na minha cabeça e faz ligação aos 10 mandamentos. Eu queria muito começar por lá. Vou abrir na minha Bíblia. Velhinha. Nossa, essa Bíblia tá tão velha já. Ela já tá sem capa. Algumas folhas estão rasgadas, mas eu gosto tanto dela. Então eu não jogo fora. Então, eu vou ler João 14. Como é um devocional, a gente tem tempo, né? Senta aí, pega o seu cafezinho. Pega a sua Bíblia e um papel. E vamos ter o nosso devocional juntos. João 14 diz... Jesus disse... Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já não lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Deixa eu só abrir aqui a outra Bíblia, porque eu tenho mais apontamentos nessa outra Bíblia. E eu quero ver se eu coloquei alguma coisa assim. Não comentei nada. Eu queria ver se eu tinha feito algum comentário nessa outra Bíblia, mas não fiz. Enfim, continuando. Essa parte eu nem sei o que dizer, mas quando eu leio isso, me dá uma paz, sabe? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. Eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu não teria dito que seria assim. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e levarei comigo para vocês estarem onde eu estiver. Ai, isso é muito bom. Então vamos para o versículo 4. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Pronto, aí aqui os discípulos já começam a ficar meio perturbados. Aí Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Então Jesus começa a falar com os discípulos que ele tem um lugar. Depois Tomé fica meio confuso, né? Não tá vendo nada, não tá entendendo nada. Que lugar é esse? E como é que chega lá? E Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele continua, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Tipo, isso confundiu muito Felipe. Felipe ficou muito confuso. Tipo, como assim? O quê? Aí Felipe fala: Senhor, por que você não nos mostra o Pai? Assim a gente não precisa de mais nada. Tipo, Jesus estava falando: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida para chegar até o Pai. E agora que vocês me conhecem, que vocês conhecem a mim, vocês também vão conhecer o Pai, porque como vocês estão me vendo, vocês veem a Ele. Mas eu sou o caminho para Ele. E o Felipe, tipo, como assim? Você é o caminho? E não tô entendendo nada. O Felipe, mostra logo o Pai. Por que quase enrola? Gosto muito dessa passagem de Felipe, porque me representa um pouco, sabe? Jesus, pra que eu tenho que seguir um caminho, sendo que se você não pode mostrar Ele, tipo... Vamos acelerar isso, sabe? Por que eu tenho que seguir um caminho se você tá com o Pai? Me mostra logo. Aí Jesus responde: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o Pai.
E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho do Homem revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então, o que Jesus fala aqui é que conhecer ao Pai, o que Jesus quis dizer aqui, é que conhecer ao Pai é um processo, é um caminho, e esse caminho é Jesus. Então, é possível conhecer a Deus, é possível nós conhecermos o Pai de forma profunda, é possível a gente ter uma vida com Ele, mas nós precisamos entender que é um caminho, e esse caminho é Jesus. E além de ser um caminho, é o caminho da verdade e da vida. Então, eu preciso entender isso. E Felipe estava querendo pular processo, sabe? Muitas vezes, como eu faço, e como a gente faz, né? A gente conhece os 10 mandamentos, por exemplo, mas é só isso. Eu conhecia os 10 mandamentos, mas pra mim, na minha cabeça, era uma coisa pro povo de Israel. Não era assim, não era nada pra mim. Eu sabia os mandamentos que Jesus tinha deixado. Ame o seu próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas eu nunca tinha parado para ler os 10 mandamentos como parte do processo de conhecer o Pai, sabe? Nunca tinha pegado os 10 mandamentos e aplicado junto a João 14, que é o processo de conhecer a Deus, que Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida, e usar os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deixou nesse caminho de relacionamento com Jesus, nessa vida que a gente vive com Jesus até o Pai. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer até agora. E continuando, vamos continuar para João 14:15, que agora vai entrar diretamente nos mandamentos e a gente vai pular lá para Êxodo 20. Na verdade, a gente vai para Mateus primeiro, depois a gente vai para Êxodo 20. Então, em João 14:15, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Ai, que lindo! Isso é tão bom, gente. Nossa, através de Jesus, agora nós estamos no Pai. Porque Ele está no Pai. Tipo, é um negócio, uma coisa puxa a outra, e graças a Deus por isso. E além de tudo mais, nós temos o Espírito Santo como auxiliador. 21. A pessoa que aceita e obedece aos mandamentos prova que me ama. Mais uma ênfase em... e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, João é ótimo, né? Ele fala mesmo nomes. Perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? E Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. A terceira vez que ele fala isso, gente. E o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viveremos... E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se você ama a Deus, se você ama Jesus, você obedece a sua mensagem, você obedece aos seus mandamentos. E se você não ama, você não escuta a mensagem e não obedece. E essa mensagem, Jesus fala, não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus é o caminho para o Pai. E tudo que nós temos e precisamos viver é o relacionamento com Deus. E Jesus é esse caminho, sabe? Ele é o espelho de Deus aqui na Terra e nos mostra o caminho até Deus. Isso é muito bonito para mim, isso é muito profundo. Continuando, né? 25. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Espírito Santo, gratidão. Sério, se não fosse o Espírito Santo, meu Deus. 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos,
nem tenham medo. Vocês ouvirão o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai, e por isso faço tudo que ele manda. Levantem-se, vamos sair daqui. Eu acho que essa parte ele falou, levantem-se, vamos sair daqui. Foi mais assim, não foi assim como eu li, mas pronto. Falta interpretação. Deixando essa última fala, que falta interpretação, eu queria voltar aqui para quando ele fala que não pode continuar falando, porque tá chegando, né, quem domina esse mundo. E ele diz aqui, eu acho muito bonito isso, olha, porque quem domina esse mundo, que a gente sabe quem é, né, que é o termo, ele não tem poder sobre mim. Então Jesus fala, olha, o inimigo de todos nós não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso eu faço o que ele manda. Então, tipo, o próprio Jesus obedeceu a Deus, sabe? Obedeceu ao mandamento de Deus, ao plano de salvação que Deus tinha para nós. Então, quem sou eu, sabe, para ignorar certos mandamentos? Ignorar uma parte e obedecer a outra. Obedecer o que me convém e não obedecer a tudo, sabe? Eu acho João 14 essencial pra gente apegar aos mandamentos de Deus, sabe? Porque além dele mostrar tudo, dizer que ele é o caminho, que isso representa o processo de conhecer a Deus, dele dizer que quem ama obedece a Deus e que ele tem um lugar para esses que amam preparado, que ele vai preparar um lugar para esses que amam e obedecem. Isso tudo faz a gente, pelo menos me fez, apegar ainda mais aos 10 mandamentos, sabe? Os 10 mandamentos e tudo o que a gente vai ler agora é sobre relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Mas tem detalhes, pelo menos para mim, pequenos detalhes que a gente precisa ter atenção. E João 14 me fez ter mais vontade ainda de explorar os 10 mandamentos. Mas antes de ir para os 10 mandamentos, eu queria ir para Mateus 22. Vou abrir. Mateus 22. Achei. Pronto. Mateus 22, 34, 40. Que fala assim. É sobre o mandamento mais importante, né? Quando os fariseus perguntam a Jesus qual é o mandamento, para ele, né, como mestre, qual é os mandamentos, quais são os mandamentos mais importantes de todos aqueles que Moisés tinha dado. Então, diz assim, os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Uma competição, né, esse povo. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ai, só esse versículo aqui dá um podcast inteiro, sério. Quando eu estudar isso no meu devocional, eu quero compartilhar. Quero fazer um quadro, Get Your Devotional With Me. Em vez de ser Get Ready With Me. Enfim, foi uma ideia que eu tive, eu acho que eu vou pôr em prática. Talvez o nome desse podcast, desse episódio, vai ser Get Your Devotional With Me. Veremos. Talvez, se tiver, né? Vocês vão saber antes que eu. Enfim, ele perguntou, ame o Senhor seu Deus, e Jesus fala, né? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E depois, 38, este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Tá, vamos parar aqui. Gente, eu nunca tinha estudado de verdade os 10 mandamentos. Tipo, sentado pra estudar. Já tinha lido os 10 mandamentos, né? Quem lê a Bíblia corrida passa pelos 10 mandamentos, passa pela... como chama?
Não é cronologia, né? Mas os nomes, como é que chama os nomes quando tem? Genealogia. Sim, passa por tudo isso. Então eu já li pelo menos 3 vezes os 10 mandamentos, mas nunca tinha estudado, nunca tinha parado para estudar. E nessa Bíblia minha, velhinha, que eu tô usando para estudar, foi que eu vi um estudo que eles têm vários estudos pequenos ao longo da Bíblia. E no estudo que tá lá em Êxodo 20, agora a gente pode ir para lá, porque vamos anotar, né, que Jesus resumiu. Agora vamos lá para Êxodo 20, e em Êxodo 20... eu tô Levíticos. Pronto, agora eu tô em Êxodo. Pronto, tava estranho. Em Êxodo 20, a minha Bíblia tem um estudo pequenininho aqui falando sobre os 10 mandamentos. E eu fui ler, a primeira vez que eu fui estudar os 10 mandamentos, eu comecei a estudar nessa Bíblia velhinha. E depois eu fui para outra mais nova que eu tenho. E logo aqui, no início, ele fala assim, quer ver? Tá aqui. O estudo fala assim: os 10 mandamentos são leis, orientações absolutas para a vida diária que Deus deu ao seu povo por meio de Moisés. Eles tratam do nosso relacionamento com Deus. Depois, entre parênteses, tem assim, mandamento do 1 ao 4. E do nosso relacionamento com os outros. Mandamento de 5 a 10. Gente, talvez isso, para as pessoas, para as outras pessoas, para você que tá ouvindo, talvez é a coisa... Sim, Agatha, é óbvio, eu sabia. Eu não sabia. Eu não tinha noção que os 10 mandamentos eram 4 sobre relacionamento com Deus e 6 sobre relacionamento com as pessoas. Eu não fazia ideia. Nunca tinha, sei lá, sempre li, mas nunca tinha estudado e estudar e entender que 4 deles eram sobre relacionamento com Deus e 6 deles eram sobre relacionamento com as pessoas. Eu fiquei tipo, oh, uau. Então realmente é tudo sobre relacionamento. É tudo sobre relacionamento. E depois a gente vai para Mateus 22, 34, 40. Jesus fala, né? Que esses 2 mandamentos que ele falou, que é: ame ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, com o seu tudo. E ama o seu próximo como você mesmo. E depois ele fala, e isso resume todos os mandamentos da lei de Moisés e dos profetas. Gente, isso resume tudo. Porque tudo é sobre relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Pra mim isso foi chocante. Talvez pra você isso é normal, né? Mas pra mim isso foi chocante. Tudo é sobre relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Tudo. E agora se você parar pra analisar aí a sua vida, você vai ver que tudo é sobre relacionamento. Tudo, gente, tudo. Nem vale a pena, porque tudo é sobre relacionamento mesmo. Eu vou abrir aqui a outra Bíblia, que tem algumas anotações nos mandamentos. Pronto. E sim, eu fiquei muito chocada, porque os 10 mandamentos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos profetas, tudo se resume a relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso pra mim foi uau. Então, se eu amo a Deus, eu obedeço aos seus mandamentos. E se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Que incrível, né? Enfim. Agora vamos pro que interessa, que são os 10 mandamentos, que é mesmo o foco desse devocional. E assim, o que eu digo é que devocional bom é devocional que muda a gente. Se você tá fazendo devocional diariamente, mas a sua vida tá igual, desculpa, mas você tá fazendo devocional errado. O devocional bom é aquele que você consegue ler a Bíblia e pensar, preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo, preciso fazer isso diferente, preciso fazer aquilo diferente, porque a Bíblia tá aqui para isso. As palavras de Jesus tá aqui para melhorar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Ai, eu amei, meu Deus do céu, tá parecendo... Esse episódio podia ser episódio de estreia do Yada Podcast, porque é realmente... É sobre isso que eu quero falar, sabe? É sobre relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. E ver que esse meu devocional de 2 semanas tem tudo a ver com o que eu quero me aprofundar, que é relacionamento com Deus e com as pessoas, é muito gratificante.
Mas agora, partindo para os 10 mandamentos, eu vou lendo cada mandamento e vou comentando o que eu escrevi aqui e o que eu refleti. E depois eu fiz a parte também no meu caderninho. Mandamentos que eu sinto que eu estou obedecendo e outros que eu estou obedecendo, mas eu preciso de ajuda em alguma coisa. Então, é uma dica, né? Se você quiser fazer isso no seu caderno de devocional ou num papel. Eu quero muito ter um caderno de devocional agora. Eu tô usando esse caderno rosa, mas eu quero um caderno mesmo de devocional agora, com páginas brancas, pra eu poder desenhar, fazer tudo que der pra eu fazer. Porque é muito gostoso não só ler, mas ler, aprender, conhecer e se transformar com aquilo que você conheceu. Vamos para os 10 mandamentos. Então, eu queria falar primeiro onde Moisés estava, né? O que estava acontecendo. Então, ele subiu lá no monte de novo para falar com Deus e pegar os mandamentos. E Deus se revelou pessoalmente a ele. É o capítulo 19. Mas eu vou ler não vou ler o 19, senão vai ficar muito grande. Vou ler o 20. Então Deus falou, e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Vou parar aqui. Eu vou parando, gente, se vocês quiserem ler tudo antes de vir aqui ter o devocional. Ok, mas eu gosto de ir parando, porque isso já começou falando comigo, sabe? Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Eu acho que todos nós já tivemos um Egito na vida. Ou um período de Egito, ou já estivemos mesmo lá, sabe? O tempo inteiro, até há pouco tempo. Eu não sei como foi sua vida. Eu cresci na igreja, mas eu tive um tempo de Egito. Um tempo em que as minhas emoções me dominavam. Um tempo em que eu não obedecia a Deus. E foi um tempo tenebroso. Não foi legal, porque eu acho que quem já teve relacionamento com Deus e sentiu Deus assim de forma viva e palpável até, sabe? Que dá pra tocar. Quando perde isso, é um Egito. É uma prisão. É horrível. E depois a gente não consegue obedecer, não tem forças pra voltar a ser o que era. E isso é terrível. Então, isso pra mim, eu tirei do Egito, da terra onde você era escravo. Isso não é só pra Israel, gente. Isso é pra nós, sabe? Deus nos tirou do nosso Egito, seja ele qual for. Ele nos tirou ou está nos tirando, sabe? Às vezes você tá no processo de sair do Egito. E tá tudo bem. É bom o povo recebeu esses mandamentos quando estava no caminho para a Terra Prometida. Então, eles já tinham saído realmente, mas eles estavam no processo. Que é o que a gente falou também lá de João 14, né? Que é Jesus, que é o nosso caminho. É o nosso guia com o Espírito Santo. Então, sim, isso para mim já é incrível. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Aí ele começa os mandamentos. Primeiro, número 1. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Então, não tenha, na minha outra Bíblia fala, você não deve ter nenhum outro Deus a não ser eu. Então, nessa aqui fala, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não tenha outros deuses, tenha somente a mim. Depois o segundo. E eu confundia, eu achava que esses eram a mesma coisa, mas eu entendi que não é agora. E depois que eu ler o segundo, eu vou tentar explicar quais foram as diferenças que eu vi. Se eu estiver errada, comenta aí e a gente tem uma discussão nos comentários. E o segundo, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações.
Então, vamos por partes. A primeira parte desse mandamento é não faça imagens. Então, o primeiro era, não tenha nenhum outro Deus a não ser eu. E o segundo é não tenha imagens. Pra mim, isso era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Não era, qual é a diferença? E o que eu entendi, as diferenças que eu entendi o Deus, a gente ter outro Deus, pode não ser visível, sabe? Eu posso ser o meu Deus, as minhas vontades podem ser o meu Deus, mas não são visíveis. É um Deus, eu tô privilegiando a eles, eu tô colocando em primeiro lugar meus sentimentos, tô colocando em primeiro lugar meu namorado, que pode virar um Deus. Sei lá, o que quer que seja, meu trabalho pode ser o meu Deus, o dinheiro pode ser o meu Deus. E eu tô colocando isso em primeiro lugar e isso se torna o meu Deus. Eita, tanta polícia passando agora. Socorro. Enfim, continuando. Isso pode ser o meu Deus. Mas não é um ídolo, porque o ídolo é a imagem. É a imagem disso. Então, isso foi o que eu entendi, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu entendi é que o ídolo é a imagem de Deus. Então, por exemplo, se eu tenho um colar para me apoiar nas horas difíceis e nos meus momentos difíceis eu recorro a esse colar em vez de recorrer a Deus, esse colar se tornou um ídolo, sabe? Esse colar se tornou mais importante do que Deus. Porque antes, quando eu estava mal, eu recorria a Deus. Por que agora eu tô recorrendo a algo que é palpável? Mesmo que eu pense em Deus, vamos assim dizer. Eu penso, ai, meu Deus, me ajuda. Mas se eu não tiver aquele colar ali, aquele colar é uma imagem de Deus. É isso que eu entendi aqui. E depois ele fala também, olha, não, tem cuidado, não faça a imagem do que está no céu, não faça a imagem do que está na água. E não se ajoelhe diante dessa imagem. Sabe, aqui eu vejo que Deus já sabia, já entendia que a gente tem fascínio por essas coisas. Eu acho o céu tão lindo. As coisas do mar podem ser assustadoras para algumas pessoas, mas eu também acho tão bonito. E Deus sabia que a gente ia se fascinar por isso. Então ele já avisou que, olha, não façam. E provavelmente, para ter uma lei, a gente estuda em sociologia que para ter uma lei é preciso haver uma desordem antes. Então provavelmente as pessoas faziam imagem de tudo. E faziam, né? Porque eles fazem o bezerro depois. Então imagina, se faziam um bezerro, provavelmente existiam mais imagens do que hoje, talvez, eu acredito. Não sei, né? Não tenho certeza. Não tenho estudos para isso. Mas na minha cabeça, aqui pensante, eu penso, talvez até existiam mais imagens do que existe hoje, de tudo quanto é coisa. Existia imagem de algo no céu, existia imagem... existia muita coisa e tudo virava um ídolo, tudo virava algo para reverenciar. E depois, aqui na minha outra Bíblia, fala assim, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, e eu sou ciumento, sou um Deus ciumento, e eu não tolero esse tipo de coisas, não tolero que vocês adorem outros deuses. E depois, essa parte da maldição, pra mim, primeiro eu olhei e falei, nossa, gente... Que pesado, né? Maldiçoou. Até a terceira, quarta geração, que aqui na minha Bíblia antiguinha fala bisnetos e trisnetos. E eu fiquei, nossa, gente, meu Deus, mas que maldade, né? Mas isso... Por que isso? Não entendi. Só que depois eu continuei, né? Mas... E aqui na minha Bíblia fala que, eu transbordo amor infalível por 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, não é nada. A maldição não é nada. É meio que, sabe quando o pai castiga a criança, você vai ficar 3 minutos sentado naquela cadeira. Depois da criança pintar e bordar um monte de coisa, fazendo um monte de coisa errada. Eu vejo esse castigo aqui, terceira, quarta geração, como esse sentar lá na cadeirinha. Porque depois vem, eu transbordo amor infalível a 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Isso é lindo, sabe? Ver que é mesmo um pai bondoso que tem que castigar a criança. Porque a gente não pode achar que a vida é fazer tudo que a gente quer, o tempo que a gente quer. Nem a criança também não pode, sabe? A vida seria uma desordem se a gente não tivesse regras. Então, tem consequências, mas se você obedece e ama a Deus, ele transborda amor, infalível.
até 1000 gerações. Até 1000 gerações não, por 1000 gerações. Isso pra mim é maravilhoso. É uma bondade, em português, tipo, eu sou bondoso, não sei se a palavra bondosa não é bondoso, ultrapassa a bondade, sabe? É uma coisa muito maravilhosa. E é só o segundo mandamento. Vamos para o terceiro mandamento. Terceiro, não use o meu nome sem respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Gente, esse foi o versículo que o pastor pregou lá na primeira pregação do Summer Camp. E que difícil. Que difícil esse versículo. Porque foi como ele falou, usar o nome de Deus em vão se tornou algo cultural. Então, se eu bato meu dedo, eu falo, ai meu Deus, bati meu dedo. Mas sabe, eu não faria isso com o nome da minha mãe. Eu não gritaria, ai Glicéria, bati meu dedo. Fica até estranho, fica esquisito, sabe? Eu tenho respeito pelo nome dos meus pais, eu não uso o nome deles em qualquer frase. Eu tenho respeito pelo meu próprio nome. Eu não saio dizendo meu nome por aí. Quando eu vejo algo muito terrível, eu não falo Ágata. Eu falo Jesus. Agora eu fico já receosa, sabe? Tipo, será com que intenção eu tô dizendo, sabe? Será que eu tô usando o nome de Deus de forma pejorativa? Não sei, isso incomoda, a pregação incomodou, porque é algo cultural, é algo normal, sabe? Quem não fala meu Deus hoje em dia? Todo mundo fala meu Deus. Mas, sei lá, com que intenção eu tô falando isso? Será que eu realmente tô pensando em Deus quando eu tô falando do nome dele? Eu tô tendo respeito que o nome dele merece? Esse mandamento mexeu muito comigo naquela pregação. Muito, muito mesmo. Enfim, é o terceiro mandamento. Quarto mandamento. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem as suas escravas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Isso é polêmico, né? Separar o sábado. Porque tem religiões que separam e outras não. O sábado em específico, né? Mas o que eu aprendo aqui, e eu acho que a gente deve obedecer, porque foi um mandamento de Deus, é separar um dia. Na correria que a gente vive, a gente quer vencer na vida, estamos nos 20 e poucos. Quem está nos 20 e poucos vai entender. Quem já não está nos 20 e poucos continua trabalhando muito, com certeza. E continua trabalhando mais ainda, talvez. Mas eu nos meus 20 e poucos. Às vezes é difícil separar um tempo. Então imagina quem já tem família, quem já tem uma casa, tem tanta coisa pra gerir. Eu tenho poucas coisas pra gerir. Tenho meu trabalho. Tinha no verão, no caso. Agora já estou sem trabalho de novo. Mas vamos supor, no verão. Tinha o meu trabalho, tinha o estágio e tinha talvez ajudar a minha mãe em alguma coisa, porque nem todos os dias eu ajudei. O que é um ponto depois que vai entrar no próximo mandamento, inclusive. Mas eu, pra gerir essas coisas todas, já fiquei, meu Deus do céu, tenho tanta coisa pra fazer, que horas eu vou ter meu devocional? Imagina com a família, sabe? Com tanta coisa, com filhos, com carro pra lavar, roupa pra lavar, casa pra limpar. É preciso haver um dia de descanso. É preciso, na minha agenda, ter um dia que eu vou falar, ok, não, esse dia eu não vou fazer nada. Não vou trabalhar, não vou produzir nada, não vou ter nada que me traga rendimento. Não vou fazer nada que me traga rendimento. Vou tirar o dia para ter um dia com Deus. Isso não significa que eu não vou limpar a minha casa. Isso não significa que eu não vou fazer isso. Mas eu vou ter um dia separado para eu estar mais ativamente pensando em Deus, sabe? Tá mais ativo no pensamento em Deus do que nos outros dias, que eu tô tão ocupada com tantas coisas. Esse dia em específico, que pode ser um sábado, mas pode não ser, gente. Tipo, hoje em dia a gente precisa trabalhar e às vezes a gente trabalha sábado e estuda sábado e tem tanta coisa. Mas e domingo, hein? Domingo não é dia de igreja? O domingo aqui pra mim é dia de igreja. Então,
por que não tirar o domingo? Tirar o domingo pra só acordar, ter uma devocional, passar um tempo com Deus, arrumar minha cama, tomar um banho, comer, ficar mais um tempo com Deus. Depois, agora a minha vida é assim, né? Porque eu não sou casada ainda. Enfim, talvez quando eu for casar, passar um tempo com a minha família, passar um tempo com o meu marido, orar juntos. Eu sei, não sei, mas ter um dia, sabe? Ai, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas se a gente não se obrigar a descansar, a gente não descansa. Essa é a verdade, a gente não descansa. E isso piora, quando eu tava lendo, isso veio na minha mente, que isso piora quando a gente trabalha na igreja. Quando o nosso trabalho é a igreja, sabe? Eu, na minha adolescência, era muito ativa. E eu não tinha descanso na igreja. Não tinha nenhum dia de descanso. E eu tava ficando saturada. Até chegar a pandemia, que aí todo mundo parei todos os meus cargos. Mas é necessário. Então, imagina, eu nem era líder de nada. Eu só ajudava em tudo e mais alguma coisa. E eu já tava saturada. Imagina você que é líder. Você que tem pessoas pra cuidar. Você precisa de um dia. Ai, mas quem vai cuidar das pessoas? Antes de você estar lá, Deus já estava lá. Então, antes de você estar cuidando dessas pessoas, Deus já estava cuidando dessas pessoas. Por que esse desespero todo, sabe? Você precisa descansar. E Deus tá falando aqui, olha, ninguém vai fazer nada nesse dia. Nem os escravos, nem os estrangeiros, nada. Nem seus filhos, nem suas filhas, nem você. Não é pra fazer nada, não é pra fazer nada. E Deus só pediu um dia de 6, sabe? Então, se você trabalha na igreja, fica aqui a minha dica. Tira um dia, descansa no Senhor. Não pensa nas pessoas que estão precisando de ajuda, porque elas vão continuar precisando de ajuda. Essa é a realidade. Todo mundo continua precisando de ajuda e você não vai resolver isso se estiver cansado. Então, descansa, tá bem? Respira. Isso. E tira um dia, porque é um mandamento. E a gente falha muito nesse mandamento. Eu tô falando aqui como se não fosse pra mim, mas é pra mim, primeiramente pra mim. E depois pra quem for me ouvir. Não é mesmo? Agora, o 5 é o tal: honra o seu pai e a sua mãe, pra que você viva uma vida longa. E aqui eu tô lendo na minha Bíblia Nova, cheia de vida na terra que o Senhor está te dando. Então lá na altura Deus tá, eu vou ler na outra Bíblia. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu, o Senhor, estou lhe dando. Então Deus estava dando uma terra nova para esse povo. E sabe, se você tá num processo de mudança, se você tá passando de uma fase para outra, no meu caso, passando da fase de adolescente para adultinha. Se você tá nessa fase de transição, isso aqui, pra mim, fala um pouco sobre transição também. Porque é como Deus tá falando, olha, tá vendo essa nova terra que eu tô te dando? Tá vendo esse futuro aqui? Esse aqui que tá aqui na sua frente? Isso aqui que tá na sua frente é lindo, certo? Mas pra você viver muito tempo nisso aqui, nesse algo novo que eu tô te dando, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe. Gente, o respeito pelo pai e pela mãe é algo tão grande. Eu não tenho noção ainda. Não sei se quando eu for mãe eu vou ter noção. Mas eu não tenho noção do quão é importante o respeito pelo meu pai e pela minha mãe. E a gente tenta, né? Eu tento. Eu sei que eu desonro às vezes. Desculpa, mãe, desculpa, pai. Eu sei que eu sou teimosa. Mas sabe, se eu quero viver bem nessa nova fase que Deus tem pra mim, nessa nova vida que Deus tem pra mim, nessa nova terra, nessa nova fase, eu preciso respeitar eles, eu preciso respeitar a opinião deles, eu preciso não responder mal quando eu quero responder mal, eu preciso me calar quando eu acho que eles estão errados, respirar fundo, e se for pra falar alguma coisa, falar com respeito e não com desprezo. Esse mandamento também me pega de jeito. Próximo é o 6. E agora entra os que parecem fáceis, né? Mas, vamos lá, não é. Você não deve matar, então não mate. O problema é que quando Jesus veio, ele colocou uma coisa que dificultou a gente. Que ele falou assim, quando você pensa, você já pecou. No caso, ele tava falando sobre a cobiça, né? Eu acho que ele tava falando sobre a cobiça, se eu não me engano. Eu tenho que procurar esse versículo depois, que ele fala sobre isso. Que quando você pensa na mulher do outro, você já adulterou. Eu acho que ele tava falando sobre ou adultério ou a cobiça, porque na frente também fala sobre cobiçar a mulher do seu vizinho. Mas, gente, será que se aplica também aqui pro não mate?
Fala a verdade pra mim. Quantas vezes você já pensou, tipo, vou matar aquela pessoa? Pois é, né? Não matou, mas pensou. Pois é, a gente acha que é fácil, mas no final... Não mate, 6º mandamento. 7º, não cometa adultério. E foi o que eu já falei. Deus detesta adultério, sabe? Eu acredito, e já vi vários pastores falando também sobre isso, que o adultério, Deus detesta tanto o adultério, porque ele é um símbolo, né, físico do que é espiritual, que é o relacionamento, é o nosso relacionamento com ele. Então, quando tem um adultério na vida física, é muito forte espiritualmente, porque é um símbolo da nossa traição também no relacionamento com Deus, quando a gente troca o Deus, né? A gente tá com Deus, mas tá cobiçando ali o dinheiro como nosso Deus. E eu já vi vários estudos sobre isso, não sei muito, nunca estudei tanto, mas nunca estudei a fundo, mas quem souber, comenta aí, talvez, quem sabe cada um desses mandamentos renda um podcast, porque tem tanto para falar sobre cada um deles. Depois, o não roube. Esse não roube, fala assim, é óbvio, né? Gente, claro que eu não vou roubar, vou entrar na loja e vou pegar. Pra mim era óbvio, mas depois comecei a pensar em outras formas que a gente rouba hoje em dia. Sei lá, filmes piratas, por exemplo. A gente rouba de outras formas, sabe? Eu acho que se a gente parar pra pensar e orar a Deus, Ele vai nos revelar. Por exemplo, pegar a palavra de um irmãozinho e usar como sua. Roubo. A gente rouba de outras formas, sabe? Não dá o crédito a quem merece crédito. Se você tá fazendo algum trabalho da faculdade e não tá colocando o nome do autor, da fonte que você pegou, você tá roubando. Olha aí, viu? Pois é, gente. Tem outras formas de roubo. E a gente tem que prestar atenção nisso e orar também pra Deus nos revelar onde é que a gente rouba, sabe? E depois lá em Malaquias, eu acho que Deus fala que o povo dele tá roubando. Aí alguém pergunta, mas roubando no quê? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, tipo, se você não dá dízimo e não dá oferta, tá roubando. Desculpa te avisar, mas você está roubando. Tá roubando a Deus ainda, que é mais perigoso, na minha humilde opinião. Próximo, que é o 9. Estamos quase acabando. Não dê testemunho falso contra ninguém. Então, não fale coisas falsas das pessoas, sabe? Não inventa coisas. Se você não tem nada de bom pra dizer, não diga. Não fala nada, fica calado. E lá em Provérbios fala que o tolo calado se passa por sábio. Então, né? Vamos nos passar por sábios e ficar calados do que inventar alguma coisa para entrar numa conversa. Estamos numa conversa, não sabemos nada do que a pessoa está falando sobre outra pessoa. Mas para nos incluirmos, né? A gente fala, é verdade, eu ouvi mesmo. Gente, eu já fiz isso, eu me arrependo amargamente, sabe? Tipo, pra que fazer isso? Pra que inventar coisas de outras pessoas? Isso é não dar falso testemunho, não dizer que a pessoa fez isso, falou aquilo, quando ela não fez isso, quando ela não falou aquilo. O que você viu isso e aquilo, quando você não viu isso e aquilo. E o último, 10. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Não cobice. Não cobice. E isso eu acho muito difícil também, sabia? Hoje em dia, porque tem o Instagram, tem TikTok, tem tantas redes sociais, tem tantas coisas pra gente poder comparar a nossa vida com a das outras pessoas. E às vezes a gente acaba cobiçando sem nem perceber. E a gente tá olhando pra vida da outra pessoa e tá falando, nossa, como eu queria. E não tenho. Isso é cobiçar, sabe? Eu queria tanto. Como eu queria aquele vestido. Como eu queria a vida dessa pessoa. Isso é muito perigoso. É um mandamento divino, sabe? Eu quero fugir da cobiça. Eu quero fugir de me comparar com alguém e ficar desejando a vida da outra pessoa. Eu quero viver a minha vida, por mais simples que ela seja. Eu quero viver a minha vida sem estar olhando para as pessoas do lado. E esses foram os 10 mandamentos. Eu vou continuar a leitura de Êxodo 20, porque eu acho que tem partes importantes, ainda tem partes importantes aqui. E Deus vai enfatizar outra vez sobre não ter outro Deus.
Mas queria falar primeiro da divisão. Vocês conseguiram notar a divisão dos 4 primeiros e dos 6 próximos com as pessoas? Parece tudo muito fácil, mas eu quero te desafiar a viver isso na prática. Eu tô me desafiando, enquanto eu te desafio, eu tô me desafiando a viver isso na prática, sabe? A sair desse lugar de só leitura, só teoria e passar para um lugar de prática. Quero mesmo ir para um lugar de prática. Sair desse lugar de só li, sei que tá aqui, mas não tô fazendo nada para melhorar. Quero ir para um lugar de prática. Quero fazer o que tem que ser feito e ir para onde Deus quer que eu vá. E isso, através dos 10 mandamentos, a gente chega lá. Enfim, continuando. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou de pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Uau. Eu quis ler isso porque o nosso Summer Camp foi sobre temor a Deus, né? E quem teme a Deus, ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. Agora, quem tem medo dos mandamentos, não obedece e não ama a Deus. Eles tiveram medo da grandiosidade que estava acontecendo ali, sabe? Do poder. Eles viram o poder de Deus e ficaram com medo. E então eles se afastaram. Isso é um sinal de medo, afastar. Agora, Moisés viu aquilo tudo e se aproximou, chegou perto, porque ele sabia quem Deus era. Então ele não tinha medo, ele tinha temor. Ele tinha respeito pelo que Deus estava ensinando, ele tinha respeito pelo que Deus estava dizendo. E ele queria ir mais fundo, ele queria conhecer mais, estava intrigado com aquele poder. Ao contrário do povo, que viu o poder, não conhecia Deus, morreu de medo. Então, gente, o que eu queria... Vou parar aqui porque depois tem a lei a respeito dos altares. E eu ainda não entendi muito bem, eu preciso estudar melhor. Mas eu queria parar aqui para dizer, vamos conhecer a Deus, sabe? Os 10 mandamentos ajudam a conhecer a Deus. Estudar os 10 mandamentos ajuda a dar um caminho para a gente entrar no relacionamento com Deus. Depois, os ensinamentos de Jesus também. Tudo é sobre relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. E ter o relacionamento com Deus faz a gente se fascinar pelo extraordinário e temer e respeitar a presença dele, respeitar o nome dele. Ai, que Deus nos ajude, que a gente consiga colocar isso tudo em prática, esses 10 mandamentos em prática. Eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. É preciso a gente trazer as coisas pra luz, sabe? Tudo que você não conseguir fazer, tudo que te constrangeu, talvez, que me constrangeu, eu tenho aqui tudo apontado. Tudo que me constrangeu enquanto você esteve estudando os 10 mandamentos, traga pra luz, apresente pra Deus. Porque é assim que a gente vai conhecer a natureza de Deus, a gente vai se aproximar dele. Porque quando você apresentar suas fraquezas, você vai conhecer um Deus que pega suas fraquezas e cuida, e não te esculacha por causa delas. As pessoas hoje em dia fazem isso, né? Mas esse não é o nosso Deus. Então eu te desafio mesmo a arriscar, a começar a obedecer os 10 mandamentos, para ver como a vida vai ser daqui a um ano. Obedecendo os 10 mandamentos e colocando em prática. Bom, pena que eu não gravei a imagem da bagunça que eu fiz aqui no quarto, mas eu vou gravar depois com esse áudio um videozinho pro YouTube também desse podcast. E é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma esse devocional. Quero fazer mais devocionais gravando, porque eu aprendo tanta coisa todos os dias nos meus devocionais e não partilho, sabe?
Então eu quero partilhar, quero parar de guardar tudo pra mim e partilhar enquanto eu tiver coragem, e quando deixar de ter, eu vou continuar partilhando. Enfim, obrigada por vir até aqui. Se inscreva ou assine, não sei como é que fala aqui no Spotify, e se inscreva no YouTube para continuar acompanhando. No YouTube tem vídeos pequenos também. Eu chamei o quadro de Small Talks, que é conversinhas. Mas conversinhas é fofo, né? Small Talks eu acho mais assim, chique. Conversinhas é muito fofo. E agora esse quadro eu vou mesmo batizar com Get Your Devotional With Me. E a gente vai ter o devocional. Tenha o seu devocional comigo, em português. É mais chique quando fica em inglês, né, gente? Tudo em inglês é mais chique. Esse quadro vai ser Tenha o seu devocional comigo. E quero gravar mais vezes. Mas segue também lá no Instagram e no YouTube pra acompanhar os Small Talks. Comecei um também com as minhas irmãs chamado Coisas de Meninas. Tem coisas aleatórias. A gente gravou eu gravei um tutorial de maquiagem com a minha irmã e gravei outro vídeo com as duas irmãs das músicas. Adivinha as músicas através dos emojis. Foi muito engraçado. Eu vou ver mais o que eu posso colocar nesse Coisas de Meninas. E vou criando quadros assim pra ficar organizadinho o canal. E aqui no podcast vai ter sempre esses áudios mais longos ou vídeos mais longos lá no YouTube, com coisas que eu tenho aprendido sobre relacionamento com Deus e com as pessoas. O último podcast, se você ainda não ouviu, é sobre perdão. Vai lá. Muito bom, hein? Estou aprendendo muito sobre perdão. E é isso. Beijinhos. Tchau e até a próxima.